Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Quero trazer mais um estudo aqui falando sobre a edificação da igreja e sobre o crescimento do corpo do Machia, que é a própria igreja. Vou estar lendo no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E o Criador disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. No capítulo 2, versículo 22 diz assim: Depois da costela que tirara do homem, Iau edificou uma mulher e a trouxe ao homem. Então aqui nós vemos, a primeira questão que nós vemos é o seguinte: no livro de Gênesis, Adão é uma tipologia do próprio Salvador, do próprio Yahushua, e Eva é uma tipologia da igreja. A Escritura nos mostra que o Eterno criou todos os animais e trouxe perante ao homem para que o homem desse nome aos animais. E o homem deu nome a cada animal. Porém, o homem não achou nenhum daqueles animais compatível à sua própria pessoa. E então o Eterno disse: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe edificar uma auxiliadora. E o Eterno edificou, depois que ele fez um sono vir sobre Adão, ele tirou uma das suas costelas, e a tradução original não diz modelou, a tradução original diz: e ele edificou-lhe uma mulher e a trouxe perante o homem. E o homem disse: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então veja bem, o que o Eterno está mostrando com isso? O Eterno, quando ele diz não é bom que o homem esteja só, ele está mostrando que ele só vai estar plenamente satisfeito depois que ele tiver Yahushua, o Machia, e a igreja. Ele quer sim Yahushua, o Machia, o Salvador, mas ele também quer a igreja, a auxiliadora do Salvador, a auxiliadora do Machia. Só assim todo o desígnio do Eterno, todo o plano do Eterno estará se concluído. O Eterno não estará satisfeito enquanto ele não tiver conquistado, edificado uma auxiliadora para o seu filho, Yahushua, o Machia. Então vamos lá. A igreja, ela precisa o quê? Ela precisa ser edificada. A tradução original, como eu disse para você, não é ele foi lá e modelou da costela de Adão uma mulher e lhe trouxe, não. A tradução original diz: ele edificou. É por isso que a Escritura nos fala que a igreja, ela será edificada. E ali o texto nos mostra que o próprio Eterno, ele levou Eva até Adão e apresentou para ele. Então, o que a Escritura nos mostra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26? Que a igreja será apresentada a Yahushua, sem mácula, sem ruga. A igreja será levada a ele. Ela vai estar totalmente edificada, totalmente sem mancha, sem mácula, sem ruga. Por que o Eterno precisa dessa igreja edificada? Porque a igreja hoje é o templo do Eterno. Está no livro de Efésios, vou estar lendo para você. Efésios, você pode acompanhar aí na sua casa. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual o Machia, Yahushua, a pedra angular. Nele bem articulado todo o edifício se ergue como templo santo em Iau. E vós também nele sois coedificados para seres habitação do Criador no Espírito. Vós estáis sendo edificados para seres habitação do Eterno. Irmão, eu quero trazer uma questão para você aqui. Nós estamos falando sobre a edificação da igreja. A igreja, ela está sendo edificada ainda. Então eu quero trazer para você aqui uma questão. Muitas pessoas pensam assim, talvez leia a Escritura e lá na Escritura fala assim: nós fomos salvos. Tem uma passagem que fala: nós fomos salvos. Outra fala assim: nós estamos sendo salvos. Outra fala: nós seremos salvos. Três questões. Nós fomos salvos. O apóstolo Paulo fala. E ele também fala: nós estamos sendo salvos. E outra passagem fala: nós seremos salvos. Por quê? Porque a igreja, ela é o templo do próprio Eterno. E o templo do Eterno no Velho Testamento, que era um templo construído por mãos humanas, ele era dividido em três partes: o átrio exterior, que é a parte de fora; o santo lugar, que é uma parte que mais para dentro do templo; e o santo dos santos, que é a parte mais interior do templo. Vou te trazer a tipologia disso. O átrio exterior, a parte de fora, representa o nosso corpo. E o texto também diz: o santo lugar é a nossa alma. E o santo dos santos é o nosso espírito. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser santificados: espírito,
alma e corpo. Por isso a Bíblia diz, nós que fomos salvos no Espírito, nosso Espírito já foi salvo. Nós que estamos sendo salvos, a nossa alma ainda está no processo de salvação. Por isso a Bíblia diz, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Toda vez que você deixa de agradar a sua alma nessa terra, você está salvando, a sua alma está sendo salva. Ela está sendo salva. E depois a Bíblia diz, e nós seremos salvos. O nosso corpo, ele vai ser salvo. Nós temos que preocupar agora com a salvação da nossa alma, porque ela depende de nós, renunciarmos aos prazeres da carne e da alma. E aí a nossa alma, ela vai ser concluída a salvação dela. Então espero que você entendeu. Nós que fomos salvos no Espírito, nós que estamos sendo salvos na alma, e nós que seremos salvos no nosso corpo, quando ele for glorificado. Então o templo do Eterno, ele é o nosso corpo, ele é o templo do Eterno, e aquele templo do Eterno no Velho Testamento é uma tipologia do nosso corpo. Então o Eterno, ele precisa de uma casa para habitar nela, e essa casa somos nós, mas essa casa ela precisa ser edificada, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser salvos, nós já fomos salvos no Espírito, agora precisamos ser salvos na alma, e depois o Eterno vai salvar o nosso corpo. Então nós estamos num processo de transformação e de edificação. Por isso o texto aqui de Efésios diz, nós que estamos sendo edificados. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver se é 1 Pedro mesmo, capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos pedras vivas, que estamos sendo usados na edificação da casa do Criador. Está entendendo? Então vamos lá, veja bem, eu quero trazer para você aqui agora o seguinte, de que adianta nós ganharmos? Tem pessoas que acham que ganhar alma é o mesmo que edificar a igreja. E não é, estão totalmente enganados. Ganhar alma é uma coisa, edificar a igreja é outra. O cristianismo aí hoje, eles somente pregam o evangelho para ganhar alma, mas eles não edificam a igreja. O que Noé fazia? Noé pregava o evangelho e Noé edificava a arca. Noé pregava o evangelho, mas Noé estava lá construindo a arca. Essa é a meta do Criador para nós. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que cada um deve tomar cuidado com o que edifica. Nós não podemos edificar com madeira, palha e feno, mas nós devemos edificar com pedras preciosas. Pedras preciosas. Por quê? Porque nós somos pedras preciosas. O que eu li aqui agora? Eu li no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós sois pedras vivas que estão sendo usados na construção do Eterno. Então preste bem atenção. Pedro, quando o Salvador topou com ele, o Salvador falou para ele, você agora vai se chamar Pedro. Eu vou mudar o seu nome agora vai ser Pedro. Pedro significa pedra. O Salvador estava transformando ele agora numa pedra para a sua obra, para a sua edificação, para a edificação do templo do Eterno. E esse templo está construído sobre o quê? Sobre a rocha e alça. A igreja está edificada, ele é o alicerce. Ele é o alicerce, ele é a pedra de remate. A igreja, nós temos que ser pedras vivas que estamos sendo construídas na casa do Eterno. Então veja bem, meu querido irmão, a Bíblia diz que o Salvador, quando estava na terra, ele foi lapidado, ele foi uma pedra que foi lapidada, está no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser trabalhados para participarmos dessa edificação. Então, como eu estava dizendo para você, as denominações, elas não estão edificando ninguém. É como você vai lá e pega lá um mundo velho de tijolo e põe no lote. Eu ganhei, cada tijolinho é uma alma. Você pega e põe no lote. Ganhei mais um tijolo, põe no lote, põe no lote, põe no lote, põe no lote. Mas aí você vai ter lá o material, mas você tem a casa para o Eterno habitar nela. A casa é a igreja. O Eterno quer ver a igreja edificada. Ele quer ver a igreja edificada para que ele possa habitar nela. E para isso, para a igreja ser edificada, é necessário ter crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos, igual eu falei, nós não podemos edificar com madeira, palha e feno. Nós temos que edificar com pedras preciosas. O que é edificar com pedras preciosas? É cada um funcionar no corpo para trazer, já eu vou falar sobre isso, trazer revelações, cada um traz uma palavrinha. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando eles reuniam, um trazia um novilho, outro trazia uma pomba, outro trazia farinha, cada um traz segundo a sua capacidade na reunião da igreja, para que haja edificação. Talvez eu não tenha condição de trazer uma grande revelação, mas eu tenho condição de levar um tiquinho de farinha, eu tenho condição de levar uma pombinha. Cada um levava segundo a sua capacidade. Cada um é chamado no corpo segundo a sua capacidade.
Mas cada um não pode, nós não podemos vir de mão vazia. Cada um leva um tiquinho, nem que seja só uma farinha, mas tem que levar, tem que procurar, tem que ter pelo menos uma palavra para ler ali na hora, nem que você leia o versículo e tal, mas para haver edificação na casa do Eterno. E nós não podemos edificar com madeira, palha e feno. O que é edificar com madeira, palha e feno? É edificar na carne. Nós temos que procurar estar no Espírito. Por quê? Porque lá na Torre de Babel, você vai ver que eles não usaram pedra. O texto diz que nós somos pedras vivas que estamos sendo edificados, casa espiritual do Eterno. Você lê lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 11, diz que eles usaram tijolos no lugar de pedra. O que é usar tijolo? Tijolo é feito de barro, e barro vem do pó. E o homem veio do pó. O pó, a carne veio do pó. Então nós não podemos usar carne na edificação. Eles usaram tijolos no lugar de pedra. Está entendendo? E betume no lugar de argamassa, se eu não me engano. Mas eles usaram tijolos no lugar de pedra. Por quê? Porque aqueles homens na Torre de Babel estavam totalmente na carne, rebeldia contra o Criador. Então o que acontece? O Eterno não aceita tijolos. O Eterno não aceita nada que vem do pó da terra. A Bíblia nos mostra até que se nós estivermos na carne, nós teremos comida da serpente. Por quê? Porque ele falou que a serpente vai comer pó. E a serpente é quem? É Satanás. Satanás se alimenta da carne do homem. É por isso que lá no livro de Gênesis ele aparece como uma serpente. E lá no Apocalipse 12 ele aparece como um grande dragão vermelho. O bicho já engordou de tanta malícia que ocorre no mundo fazendo a vontade dele. Por que ele é vermelho no Apocalipse? Um grande dragão, uma serpente que se tornou um grande dragão vermelho. Vermelho é a cor do sangue, são as guerras, está tudo fazendo a vontade dele. Então nós não podemos estar na carne, porque senão nós vamos virar comida de serpente e vamos estar fazendo a vontade de Satanás. E em vez de estarmos edificando a igreja, nós vamos estar destruindo a igreja. Porque a Bíblia diz que a obra de cada um será passada pelo fogo. E a obra que não permanecer, esse tal vai ser queimado no fogo também. Entendeu? Vai ser salvo, mas a Bíblia diz, mas será salvo através do fogo. Então veja bem, nós precisamos edificar com pedras preciosas. Vamos lá, vamos adentrar nessa outra parte aqui que eu quero trazer. A Escritura nos fala, eu até estou resumindo para o vídeo não ficar muito grande. A Escritura nos fala que nós somos o corpo do Machia. No livro de Efésios, fala que nós devemos crescer para chegarmos à estatura do perfeito varão, para não sermos como meninos levados de um vento para o outro. Por que meninos? Porque se nós continuarmos como meninos, nós não estamos ajudando em nada na edificação do Eterno. O apóstolo Paulo, falou assim, com o tempo que vocês já têm de crente, vocês já deveriam ser mestre. Contudo, ainda necessitais de leite. Em outra parte, ele fala, leite vos dê beber e não alimento sólido, porque não suportais. É a mesma coisa que você pegar uma criancinha de 6 meses e tacar um pedaço de carne na boca dele, você mata a criança. Por quê? Porque não cresceu. Então tem crente que tem 40 anos de crente de denominação e é menina até hoje. É menina até hoje, está bebendo leite nas denominações. Por quê? Porque as denominações e os pastores, eles estão, nem leite eles não estão dando para as pessoas, eles estão dando água com açúcar. E a Bíblia diz que começa-se com leite, mas depois tem que ir trocando para poder a pessoa ir crescendo, alimento sólido, palavra profunda, igual essa que nós estamos falando aqui agora. Então veja bem, você não vai ver esse tipo de mensagem nas denominações, porque os líderes não cresceram, são meninos em Cristo, meninos no Machia. E nós precisamos crescer, porque senão a casa do Eterno não vai estar sendo edificada. Então vamos lá, a Bíblia fala o quê? Que lá ele concedeu dons aos homens, a uns ser apóstolos, a outros os dons de pastores, dons de pastores, dons de evangelistas, de mestres. Por quê? Porque esses homens que têm o dom de pastorear, dom de profeta, dom de mestres, de ensinar, eles são a junta, lá fala que eles são as juntas do corpo. O que é a junta do corpo? Olha aqui, ó. O que a junta do corpo faz? Ó, isso aqui é uma junta, ó. Isso aqui é uma junta, ó. Ó, o que a junta faz? A junta do corpo. A junta leva cada membro a funcionar. Essa é a função da junta, é levar o corpo a funcionar. Mas os líderes das denominações, eles não funcionam como junta, eles funcionam como gesso. É a mesma coisa que você pegar um gesso e colocar no seu braço, engessar ele, e aí você fica com ele 8 meses engessado, depois você tira, ou 1 ano. Você vê se a sua junta não travou todinha, você vai ter que fazer fisioterapia para poder voltar. Ó. O corpo do Machia, ele precisa movimentar, ele precisa mover. Qual é a função dos líderes das denominações? A função deles a função correta seria eles colocar os membros para funcionar. Cada um dá uma palavra, cada um trazer algo, cada um fazer isso, fazer aquilo outro, porque a Bíblia diz que os dons são para edificação do corpo. E lá não.
Lá existe um tal de Nicolaítas, que eu não sei se o Eterno já te mostrou. É por isso que hoje nós reunimos em casa e não em denominação mais, porque lá não há crescimento. A Bíblia diz que lá tem um grupo chamado Nicolaítas, que vem da palavra grega Nico e Laos. Duas palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Então veja bem, Nicolaítas significa subjugar o povo leigo. O que é os nicolaítas? É uma hierarquia dentro da igreja. Essa hierarquia não deixa os membros funcionarem. São só eles que funcionam. O pastor fala, não, quem vai dar a palavra é aquele ali, quem vai cantar é aquele ali e pronto. E só os que estão lá em cima do púlpito. E olha lá alguns irmãozinhos lá do banco lá que dá a palavra, dá uma palavra e tal. Não, nós temos que reunir como igreja. E a igreja não é uma organização. A Bíblia fala que a igreja é um organismo, é um corpo vivo, é um corpo. Esse dedo não pode mandar para esse dedo, nem esse dedo manda para esse dedo. Quem manda para todo o corpo é a cabeça é Yahshua, é o Salvador, ele é a cabeça, mas para que todo o corpo funcione é necessário as juntas contribuir, seriam aqueles que têm os dons de pastores, de mestres, de evangelistas. Então, para que haja edificação, para que haja crescimento, o funcionamento da igreja teria que ser dessa forma, mas nas denominações você não vai ver isso, meu querido irmão. Então, se você tem condição na cidade onde você está, seria correto vocês se reunirem em casa, para que haja edificação, para que haja crescimento nesse corpo, para que todos possam chegar à estatura do perfeito varão, entendeu? E assim a igreja será edificada, assim o corpo do Machia será edificado. Então fica na graça e na paz do Eterno.